Olá, observadores, tudo bem? Lindo dia a todos! Vamos a mais um vídeo? Então, e a música de hoje para a gente reagir, para a gente tirar um aprendizado, é a música Traumas, com Roberto Carlos. Essa música ela é de 1971 e também foi composta por ele. Meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade. Então, né, aí logo mais abaixo aqui vocês vão saber por que que ele disse isso, que o pai dele se esqueceu de dizer a verdade para ele. O pai dele falou para que ele nunca mentisse, mas aí ele fala, né, mas ele mesmo se esqueceu de me dizer a verdade. Então daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo da realidade do mundo, que eu ia saber dos traumas que a gente só sente depois que crescer. Então, aqui está aonde o pai dele esqueceu de dizer a verdade para ele, né? Porque, na verdade, o pai dele não queria que ele soubesse tão cedo dos traumas da vida, das dificuldades da vida. Então, na verdade, o pai dele só estava querendo poupar ele, né? Para que ele não viesse sofrer cedo demais, para que ele não viesse perceber cedo demais as dificuldades da vida. Então, por isso que ele fala que o pai dele se esqueceu de dizer a verdade, porque na verdade o pai dele omitiu algumas coisas, né? Para que ele não começasse a sofrer tão cedo, antecipadamente, né? Falou dos anjos que eu conheci no delírio da febre que ardia, do meu pequeno corpo que sofria sem nada entender. Então, agora esse pedacinho aqui, ele está falando sobre um acidente que ele sofreu quando ele tinha 6 anos, um acidente bem traumático na vida dele, né? Minha mulher, certa noite, ao ver meu sono estremecido, falou que os pesadelos são algum problema adormecido. Durante o dia, a gente tenta com um sorriso disfarçar alguma coisa que na alma está doendo demais, vamos dizer assim, né? Alguma coisa que na alma conseguimos sufocar. Então, aí aqui, nessa época, ele já estava casado, ele já era um adulto e já estava casado, né? Então, e a mulher dele, quando disse isso para ele, é porque realmente, gente, é o que acontece em nossas vidas. Aconteceu na vida dele e acontece nas nossas também, né? Que às vezes a gente sofre um problema tão grande, passa por uma dificuldade tão grande, e que às vezes essa dificuldade até persiste ou nos machuca demais, que chega até doer na nossa alma, como doía na alma dele. E a gente, durante o dia, é igual ele falou, a gente consegue com um sorriso disfarçar. A gente consegue ir passando o dia fazendo as coisas, disfarçando essa dor, né? Sem querer encarar essa dor, sem deixar essa dor tomar conta, né, da gente. Mas só que quando chega a noite, isso pode sair para fora em forma de pesadelos, em forma de sonhos ruins, né? Era o que aconteceu com ele aqui. Então, aí continuando a música, ele já relembrando, porque aqui, esse pedaço aqui, ele já não era mais criança, né? Meu pai tentou me encher de fantasia, enfeitar as coisas que eu via, mas aqueles anjos agora já se foram, depois que eu cresci. Então, gente, aqui o pai dele tentou enfeitar o caminho dele, né? Quando ele era, aqui agora ele já está lembrando de quando ele era criança e o pai dele tentava enfeitar o caminho, né? Não queria que ele visse as dificuldades da vida tão cedo demais, não queria que ele sofresse tão cedo demais, né? E então o pai dele tentou assim enfeitar, que ele fala que é encher de fantasia, né? O pai dele tentou fantasiar algumas coisas ali, né? Fazer-se uma brincadeira lúdica com ele, para que o caminho dele fosse melhor, né? Para que ele enfrentasse a vida com uma perspectiva melhor, né? Porque naquela época ele era uma criança, né? Então, para que ele não sofresse antes da hora, né? O pai dele, então, teve essa sabedoria de tentar enfeitar, né? De tentar fantasiar aquilo, e provavelmente o pai dele falava até em anjos para ele, em coisas boas, seres celestiais, né? Seres angelicais para ele, que ele fala que depois que ele cresceu, ele não viu mais, aqueles anjos se foram, né? Mas que bom que quando ele cresceu e aqueles anjos se foram,
ele já estava numa outra etapa da vida, ele já estava adulto quando ele percebeu isto, né? Então aqui ele fala, da minha infância agora tão distante, aqueles anjos no tempo eu perdi. Meu pai sentia o que eu sinto agora, depois que cresci. Então, aqui, depois que ele cresceu, aí ele percebeu, aqui ele já era adulto, né? Aí ele percebeu, né, que o pai dele sentia o que ele agora sente, né? Ele agora estava sentindo as mesmas coisas que o pai dele sentia quando ele era criança. E aí ele fala, agora eu sei o que meu pai queria esconder. Às vezes, as mentiras também ajudam a viver, né? Não é que a gente deva viver mentindo, enganando, não. Mas às vezes, a gente omitir certas coisas, igual o pai dele fez, ajuda a crescer, faz parte da vida, traumatiza menos uma criança, né? Traumatiza menos uma vida. Então, foi o que o pai dele fez, né? Usou de sabedoria para não deixar ele sofrer antecipadamente, né? Enfeitou algumas coisas, enfeitou o caminho para que ele pudesse crescer, né? Então, e aí ele fala aqui, né? Talvez um dia para o meu filho eu também tenha que mentir para enfeitar os caminhos que ele um dia vai seguir. Então aqui, né, às vezes ele teria que fazer o mesmo que o pai dele fez, né? Omitir algumas coisas, né? Para poder enfeitar o caminho que o filho ia viver, né? E ele não estaria errado, porque se com ele deu certo, né? Se amenizou a situação, se aquilo que o pai dele fez ajudou ele, foi bom, ajudou ele a prosseguir, ele agora, às vezes, teria que fazer a mesma coisa com o filho, né? Ou seja, ele teria que passar o mesmo ensinamento que o pai dele deu para ele, aquela mesma acolhida, aquela mesma sabedoria que o pai dele usou, ele teria agora, às vezes, que usar com o filho dele. Então, aqui, ele viu, eu agora sinto as mesmas coisas que meu pai sentia. E aqui ele continua repetindo, meu pai sentia o que eu sinto agora. Então é isso, né, gente? Às vezes a gente até critica os nossos pais, nossa mãe, por alguma coisa que eles fazem, né? E a gente não entende por que eles estão fazendo certas coisas. Chega lá bem longe, a gente já com os filhos da gente, a gente vai entender por que o pai, por que a mãe teve que fazer certas coisas, né? E é sempre assim, é um aprendizado, né? E que bom que no fim deu tudo certo e que ele viu que foi bom, né? É isso, esse artifício que o pai dele usou com ele, né? De não ter deixado ele perceber as durezas da vida tão cedo ainda, né? Ele ainda uma criança, ajudou ele. Então agora provavelmente ele ajudará o filho dele. Que essa canção, essa letra dessa canção sirva de lição para nós, que nós possamos ser menos duros, né? Com nossas crianças, nossos filhos, adolescentes, né? Prepará-los para o caminho dessa vida sem tanto traumas, né? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, essa música, né? E eu já agradeço a todos. Obrigado pelas pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, aqueles que acessam, visualizam, que gostam, que entendem, né? Deixem seu like, comentário, estejam comigo e até o próximo vídeo, gente. Obrigado.